Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos, todas bem-vindas. Nós vamos dar, então, continuidade ao estudo da disciplina de estruturas isostáticas, né? Então, na aula passada, nós demos início ao tema pórticos, né? Então, nós vimos lá os carregamentos, como determinar as reações de apoio, né, nas estruturas porticadas. E agora, né, dado uma estrutura com um carregamento, eu tenho as reações de apoio, e aí, a partir disso, eu posso determinar os esforços internos solicitantes, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos ver os esforços cortante e fletor. Perdão, cortante e normal. Fletor é na próxima aula, tá? Então, nós vamos lá. Seção 3.2, pórticos isostáticos, diagramas de forças cortantes e normais. Beleza? Então, nós vamos determinar os esforços internos solicitantes e vamos traçar esses diagramas, ok? Então, relembrando o conceito lá ainda dessa disciplina, né? Vocês devem ter visto nas vigas, né? Então, nós temos lá, o que é o cortante? Então, é a soma da vertical, né, soma vertical das componentes sobre o plano da seção, das forças situadas em um dos lados desta seção. Ou seja, eu faço uma seção na minha estrutura, analiso ou para a esquerda ou para a direita, tá? Lembrando, essa componente, ela deve ser perpendicular à minha estrutura, certo? Então, qual que é a tendência do cortante? É justamente, o próprio nome já diz, né? Cortar a estrutura, né? Então, eu tenho essas cargas e essas cargas tendem a cortar essa estrutura, tá? Então, se a gente fizer uma analogia lá, eu tenho minha peça lá para fazer um churrasquinho, uma peça de carne, e aí eu pego a faca e corto essa faca, certo? Então, eu estou aplicando essas forças e essas forças tendem a cortar a carne. Então, existe uma tensão, né? Uma força ali, um cisalhamento nessa minha peça. Então, nós podemos considerar como esforço cortante, olhando para a esquerda da seção, as componentes que estiverem de baixo para cima. E se eu analisar para a direita da seção, de cima para baixo, porque a tendência do movimento, né, desse esforço, é justamente fazer esse tipo de situação aqui, ok? Se o sentido dessas componentes estiverem contrárias ao sentido positivo, obviamente eu tenho cortante negativo. Ok, pessoal? Então, dado aí um exemplo, né, de um pórtico do tipo biapoiado, e partindo do princípio que nós já determinamos essas reações de apoio, então nós vamos determinar esse esforço cortante. Lembrando que esforço cortante eu vou fazer a somatória das forças que são perpendiculares ao eixo da estrutura, tá? O eixo da estrutura está aqui, forças perpendiculares são essas forças aqui que tendem em fazer esse corte na estrutura, né? Tendem a cisalhar a estrutura, ok? Então, vamos fazer essa determinação desses esforços solicitantes. Cortante, tá? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, eu vou desenhar a minha estrutura aqui, tá? Então, vamos lá.
um pórtico do tipo biapoiado. Aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, um apoio de primeiro gênero, uma carga de 6 kN, uma carga concentrada, e aqui uma carga de 4 kN, concentrada também. Aqui eu tenho uma carga de 2 kN. Essas distâncias eu tenho 2 metros, aqui 2,5. Um e meio, 2,5, um e meio, e aqui 2. Tá um pouquinho fora de escala, tá? Mas só para a gente ir identificando. Então, esse tipo de apoio eu tenho duas reações. Então, aqui eu tenho uma VA que é 0,25, tá? Então, isso aqui foi tema da aula passada. E aqui eu vou ter uma HA de 4 kN. O meu VB, 3,75. Quilonewtons. Ok? Beleza, pessoal? Até aí, tudo bem? Tranquilo, né? Só simplesmente desenhei a estrutura. Então, eu vou fazer o diagrama de cortante. Ele está em quilonewtons. Então, eu vou desenhar novamente aqui. Vocês que estão com régua aí certinho, façam na escala e bem retinho aí. Tá? Então, o que nós temos que analisar? As forças perpendiculares, tá? Ao eixo de cada uma desses elementos aí que compõem a minha estrutura. Ok, pessoal? Então, vamos analisar aqui primeiro esta barra aqui, tá? No caso, seria o pilar. Ok? Então, o eixo está aqui, eu tenho que analisar todas as forças que estão nessa direção aqui para eu analisar o cortante, beleza? Lembrando, cortante é a somatória de todas essas componentes, né? Olhando para a esquerda e olhando para a direita, ou para a direita, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer uma seçãozinha aqui, ó, certo? Imediatamente após esse primeiro apoio, ok? Então, eu tenho a minha estrutura aqui e tenho que analisar as forças que estão na perpendicular, certo? Então, a minha seção está aqui, eu estou olhando para a esquerda, então, daqui para cá. Quais as forças na perpendicular que eu tenho nessa minha peça, essa seção olhando para a esquerda? Quais as forças na perpendicular que eu tenho? Apenas o 4. Lembrando que o cortante, sinal positivo, eu tenho essa convenção de sinais. Então, olhando para a esquerda, eu tenho as forças nesse sentido como sendo positivo. Então, eu estou aqui, ó, olhando para a esquerda. Qual a força que eu tenho na perpendicular? O 4 kN, ok? Esse 4, qual é o sentido dele? Sentido positivo. Então, quanto que eu vou colocar aqui? 4 kN. Ok?
positivo para o lado de cima. Então, se eu fizer uma seção aqui, uma seção aqui, uma seção aqui, qual seria esse valor? Esses mesmos 4 quilonewtons. Então, eu vou até lá nessa... até aqui, mais ou menos, com o 4 constante, tá? Esse valor aqui é constante, constante positivo. Qual o valor? 4, tá? O diagrama está em quilonewtons, beleza? Então, ali eu tenho um cortante de 4 quilonewtons, ok? Aí, o que eu tenho que fazer? Uma outra seçãozinha aqui, ó, imediatamente após essa carga concentrada. Aí, olhando de novo para a esquerda, né? Eu estou com a peça aqui, né? Olhando para a esquerda, para cá. O que eu tenho? Quais são os valores que eu vou encontrar? Eu vou ter, vamos desenhar aqui, ó, 4 para cima e esse 6 para baixo. Então, 6 aqui para baixo. Então, eu vou ter 4 positivo, 6 negativo, porque não está no sentido contrário. Então, 4 positivo com 6 negativo, eu tenho 2 negativo. Então, aqui eu vou colocar esses 2 agora, mais ou menos, né, na proporção. Um pouquinho mais. Esses 2 aqui, negativo. Então, qual o valor desse aqui? 2 quilonewtons negativo, ok? Então, eu analisei essa primeira barra aqui, esse primeiro trecho da análise, ok? Vou, então, para a minha viga aqui, que seria o segundo elemento, ok? Qual que é a grande diferença em relação a vigas, tá? As vigas, quando eu analisava as vigas, elas tinham só um sentido. Então, por exemplo, todas as cargas aqui no eixo Y seriam cargas que entrariam no meu cortante. E todas as cargas no eixo X entrariam todas elas no esforço normal. Entretanto, como aqui eu tenho essas barras que têm direções diferentes, então, por exemplo, o que para mim nessa barra aqui entrou como cortante, para essa barra aqui, ou seja, para a viga, ó, ela vai entrar como normal e não vai entrar como cortante, tá? Por quê? Lembrando, o cortante são sempre as cargas perpendiculares, ok? Então, para essa viga, a nossa análise, né, vai mudar um pouquinho. Então, se eu fizer uma seçãozinha aqui, o que eu vou ter? Olhando para a esquerda, todas as cargas perpendiculares ao eixo da minha peça. Então, quais são as cargas que eu terei perpendicular ao eixo da peça, olhando para a esquerda? Apenas o 0,25. De baixo para cima, positivo. Então, eu tenho o 0,25 positivo. Qual o valor desse meu cortante aqui no meu gráfico, no meu diagrama? 0, tá meio ruim a caneta, 0,25 aqui, certo? Esse 0,25 vai até onde? Até onde eu tenho essa carga concentrada. Então, se eu fizer uma seção aqui, continua esse 0,25. Então, esse 0,25 vem, por exemplo, até aqui. Qual o valor? 0,25. Positivo. Ok? Beleza. Agora eu faço uma seçãozinha aqui, logo após essa carga concentrada de 4 quilonewtons. Vou analisar tudo à esquerda. Então, o que eu tenho tudo à esquerda? Eu tenho o 0,25 aqui, ó, na perpendicular, e tenho esse 4 no outro sentido, certo?
Então, eu tenho 0,25 positivo e 4 negativo. Então, qual o valor desse cortante aqui nessa seçãozinha? 0,25 positivo menos 4. Então, eu tenho 3,75 negativo. Então, vou colocar aqui esse valor, que é quase 4, negativo. Qual é esse valor? 3,75. Ok, pessoal? Beleza? Maravilha. Agora nós temos que analisar a última barra, que no caso é aqui esse pilar. Ok? Novamente, faço uma seçãozinha aqui logo após o meu apoio e vou analisar essa peça que está aqui. Beleza? Esse meu elemento estrutural que está aqui. Olhando ele aqui, né, nesse sentido aqui, eu tenho que analisar todas as cargas que são perpendiculares ao eixo dessa estrutura. Então, olhando, fazendo essa minha seçãozinha e olhando para a esquerda aqui, o que eu tenho de cargas na perpendicular, ou seja, perpendicular ao eixo aqui, ó. Olhando só esse trechinho aqui, que carga que eu tenho na perpendicular? Eu não tenho carga nenhuma, não tem nenhuma carga nessa direção. Então, o meu cortante nesse ponto é 0, porque eu não tenho força perpendicular nenhuma ali. Ok? Pessoal, estou analisando sempre a estrutura assim, tá? Daqui para cá. Então, essa barra analisei aqui, essa barra aqui, analisei aqui. Beleza? Então, depois disso, eu vou fazer uma outra seçãozinha aqui, logo após essa carga concentrada de 2 kN. De novo, analiso dessa seção olhando para a esquerda, né? Então, tem a minha peça aqui, fiz essa seção, estou olhando para a esquerda aqui. Quais as cargas perpendiculares, ó, perpendiculares que eu tenho nessa seção logo após aqueles 2 kN? Então, aqui eu não tenho força nenhuma, eu vou ter apenas esses 2 kN olhando para a esquerda aqui, esse 2 nesse sentido, né? Então, é o sentido positivo. Então, eu tenho 2 positivo. Se a minha estrutura está aqui, estou analisando ela aqui, ó. Então, a 2 positivo é para o lado de cima. Então, eu vou colocar esse valor de 2, né? O cortante 2 aqui. Aqui é positivo. O valor 2 kN. Então, esse seria o nosso diagrama para forças cortantes para esse pórtico que foi proposto, certo? Quais as particularidades que nós encontramos nesse tipo de diagrama, tá? Primeiro, pessoal, ó, quando eu tenho uma carga concentrada, né, num determinado ponto, então a somatória em módulo desse cortante nesse ponto é exatamente igual a essa carga concentrada aqui, tá? Em módulo. Ou seja, essa distância até aqui tem que ser exatamente a mesma, né, desse valor de 6. Então, se aqui eu tenho 4 kN e aqui eu tenho 2 kN, se eu somar 4 com 2, dá 6. Ou seja, é esse valor que eu tenho aqui da carga concentrada. A mesma coisa se eu analisar essa carga concentrada aqui, tá? Então, essa distância aqui, né, ou seja, essa diferença em módulo, essa somatória em módulo, eu tenho 0,25 mais 3,75. Então, eu tenho 4. Exatamente esse valor que eu tenho aqui de 4 kN,
que é a carga concentrada. Então, essa é uma das maneiras de vocês verificarem se no caso, né, de cargas concentradas, se esse diagrama está correto, tá? Então, para o caso de cargas concentradas, eu tenho que esse valor aqui, nessa distância aqui em módulo, ela tem que ser exatamente o valor da carga concentrada. Ok, pessoal? Beleza? Então, esse seria o diagrama de esforços cortantes. Ok? Então, o outro esforço solicitante que nós vamos ver na aula de hoje é o esforço normal, certo? Vou abrir aqui para vocês a nossa apresentação. Tá, acabei de ver aqui da caneta vermelha. Vou fazer tudo em preto então, tá, pessoal? No próximo eu coloco tudo em preto. Mas só para dizer, aqui esse valor do cortante é 4, aqui o valor é 2, aqui 0,25, 3,75 é esse valor aqui e 2 esse valor do cortante. A próxima eu faço só em preto então, beleza? Então vamos lá. Então, o esforço normal é a soma algébrica das componentes na direção normal à seção, de cada uma das forças atuantes de um dos lados da seção. Ou seja, se por um lado eu estava vendo a força cortante sendo perpendicular, no esforço normal, eu vou ter a somatória dessas forças que estão no sentido do eixo, ok? Então, nós podemos ter tração, que é o positivo, né? Então, uma peça que está sendo tracionada, por isso que tem esse positivo, né? Então, tração, e uma peça que é comprimida, tá? Então, essas forças estão atuando aqui nesse sentido, tenho compressão. Então, quando eu tiver tração, considero como positivo, e compressão, considero como negativo. Isso você já deve ter visto também nas vigas, certo? O que acontece, qual que é a particularidade aqui nos pórticos, tá? Conforme eu já mencionei isso para vocês, o que é cortante nesse pilar aqui, por exemplo, ele vira esforço normal nessa viga. Então, esse 2 aqui, que é esforço cortante no pilar, vai virar uma compressão nessa minha viga aqui, certo? Justamente porque elas estão posicionadas dessa maneira, né? Então, aquilo que é cortante aqui, ó, se eu transfiro para a viga que está aqui, ela vai virar normal, esforço normal, ok? Beleza? Então, nós temos essa particularidade. O que é cortante aqui também, ó, esse 3,75 que é cortante na viga, vira esforço normal de compressão aqui nesse meu pilar, porque eu tenho essa particularidade na posição dessas minhas barras, né, esses elementos, pilar e viga, né? Então, o que é cortante em um vira normal no outro, o que é normal no outro vira cortante em um. Beleza? Então, tendo isso em vista, nós vamos agora traçar o diagrama, perdão, de esforço normal para esse mesmo exemplo que nós vimos o cortante. Deixa eu colocar a tela cheia aí para vocês verem. Então, tenho lá a minha estrutura, agora eu vou analisar as forças, né, que estão no eixo da estrutura.
Então, primeiro, vamos apagar aqui o cortante. Vamos aproveitar o mesmo desenho da estrutura. Ou vamos apagar tudo e fazer de novo? Desenho a estrutura, certo? E vou analisar agora o esforço normal em quilonewtons. Então, a nossa convenção de sinal é tração positivo. Ok? Beleza? Então, primeiro caso, eu vou fazer aqui de novo essa seçãozinha aqui, logo após esse primeiro apoio, e vou analisar agora as forças, né, as componentes dessas forças que estão no eixo da peça, certo? E aí são os esforços normais. Então, olhando aqui, ó, fazendo uma seçãozinha aqui e olhando para baixo, quais as forças que estão no eixo da peça? No eixo da peça seria essa reaçãozinha aqui de 0,25, certo? Então, esse meu 0,25 é o esforço normal. Do que é esse 0,25? É compressão ou tração? Ó, o 0,25 está aqui, então ele está comprimindo essa minha peça. Então, eu venho aqui no meu diagrama e vou colocar ali 0,25 como sendo o esforço normal de compressão. Até onde vai esse esforço de 0,25? Ó, se eu fizer uma seção aqui, vai ter alguma diferença? Tem alguma outra força normal? Não. Aqui, não. Aqui, não. Aqui também não. Então, esse esforço normal ele vai ser constante até o final dessa minha peça. Então, tenho aqui, vou pendurar aqui esse 0,25 e traçar esse. Deixa eu fazer de novo que está muito torto isso aqui. E agora sim. Então, coloco 0,25, 0,25. E aqui, esse esforço aqui é de compressão negativo. Eu tenho o valor de 0,25. Ok? Beleza? Então, tenho um esforço negativo ali de 0,25, ou seja, eu tenho compressão na peça. Ok? Agora, eu vou analisar essa viga, tá? Então, essa outra barra que está aqui. De novo, faço a minha seção logo aqui após essa intersecção aqui, né, entre viga e pilar. E aí eu vou analisar as forças que estão à esquerda, que estejam no eixo da peça, tá? Então, quais as forças que eu teria atuando como esforço normal ali? Eu tenho, ó, olhando para a esquerda, eu tenho que olhar toda a estrutura. Então, eu tenho 4 tracionando para lá. Então, eu tenho 4 tracionando, certo? Ó, 4 para lá e 6 comprimindo. Então, eu tenho 6 comprimindo, tá? Minha peça está aqui, ó. Minha peça está aqui. Eu tenho 4 tracionando, 6 comprimindo. Qual é o valor desse meu esforço normal? Eu tenho 2 de compressão, certo? Então, aqui eu vou colocar 2 de compressão. Porque aqui é constante. Ó. Se eu fizer uma seção aqui, eu vou continuar com 4 e 6. Se eu fizer aqui, 4 e 6. Então, esse esforço normal nessa barra, nessa viga aí, vai ser constante de compressão, o valor de 2, né? Que a gente acabou de ver. 2. 6
comprimindo, 4 tracionando, então eu tenho um valor final de 2, ok? Beleza? Agora, por último, nós vamos analisar essa outra barra aqui, certo? Que é o pilar aqui no caso, né? Então, de novo, faço uma seçãozinha aqui após o apoio e vou analisar para a esquerda, ok? Analisando para a esquerda, quais as forças que estão aqui no eixo da barra, na direção do eixo da barra? O 3,75, ó. Qual é o sentido? Ele está neste sentido. Então, o que ele está fazendo na peça? Ele está comprimindo essa minha peça. Então, é 3,75 negativo. Aqui está o eixo da barra, né? Então, vou colocar aqui 3,75, então é maior do que esses dois aqui. Então, menos quem? Os 3,75, tá? Então, aqui eu tenho uma compressão de 0,25, aqui uma compressão de 2 nessa viga, e nesse pilar aqui eu tenho uma compressão de 3,75, tá? Então, a grande diferença entre os dois tipos de esforços é em qual direção eu vou analisar a minha estrutura, não, né? Essas forças que vão fazer parte dessa somatória para consideração desses esforços, ok? Agora o que eu escrevi aí em preto deu para enxergar tudo, né? Vão me respondendo aí, pessoal. Então aqui nós temos então esse diagrama, tá? Isso aqui foi, não sei se vocês já ouviram falar, ou se eu comentei na aula passada sobre um programinha F2, tá? Você lança lá a estrutura, bem simples, é um software grátis, né? Então você pode baixar lá, instalar, e aí você lança a tua estrutura, o pórticozinho, define os carregamentos e tudo mais, e aí ele te fornece os diagramas dos esforços, tá ok? Agora, isso nós vimos para cargas, né, concentradas ou cargas pontuais. Então, nós temos também o caso de cargas distribuídas. Tá? Vocês já viram isso nas vigas e agora nós vamos ver aqui nos pórticos. Ok? Então, vamos lá para fazer esse exemplo de cargas distribuídas. Tá? Beleza? Voltar para o quadro. Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos acelerar, senão não vai dar tempo. Então, vamos desenhar a estrutura. Tenho aqui um apoio do primeiro gênero. Aqui um apoio do segundo gênero. Opa! Uma carga de 6. Aqui uma carga de 4 kN. E aqui uma carga de 5. Então essa carga aqui é 6, 4, 5.
E o pórtico é 3 por 3 por 3. Tá? Vamos pôr aqui certinho as unidades, né? Metro, metro. Aí, beleza. Então, nós temos lá a nossa estrutura. Vamos considerar já calculado. Vou colocar aqui só então aqui é 7,5. Aqui é 10,5. E aqui é 3. Tá, então beleza. Dada a estrutura, calculei, estou partindo do pressuposto que já foram calculadas essas cargas distribuídas, né? Os esforços reativos, né? Ou seja, as reações de apoio aqui. Aí eu vou fazer então o cálculo dos meus esforços. Vamos começar então pelo cortante, ok? Primeira coisa, vou desenhar aqui a estrutura. Ok? Estou aqui desenhada a minha estrutura. Beleza? Então, vou lá de novo, fazer uma seçãozinha aqui. Ok? E vou analisar tudo à esquerda. Então, está aqui a minha peça. Vou analisar tudo à esquerda. Quais as forças que eu vou somar para o esforço cortante? Esforço cortante perpendicular. Então, olhando para a esquerda, qual força que eu tenho na perpendicular? Não tem força nenhuma. Então, o meu cortante aqui é 0. Certo? Então, estou partindo do 0. Depois disso, faço uma seçãozinha aqui, por exemplo. Tá? Qual vai ser o meu esforço cortante aqui nessa minha seção? Lembrando, eu tenho uma carga distribuída. Então, o valor máximo ali, eu tenho a representação dessa carga distribuída é quem? 5 kN, que é distribuído ao longo desses 3 metros. Então, eu tenho aqui um valor de 15. Certo? Que é 5 vezes o 3. Então, qual é o valor da minha cortante aqui, ó? 15, né? No sentido negativo. Lembrando da nossa convenção de sinais para o cortante, tá? Então, ele está 15 negativo. Então, eu vou colocar aqui o valor de 15 negativo. Então, tá para o lado de cá. Ó. Vou colocar aqui, qual é esse valor? 15. Agora, qual é o comportamento do cortante para uma carga distribuída? Tá? Então, se eu fizesse uma seção aqui, por exemplo, então eu estaria analisando esse trechinho aqui. Ou seja, a minha carga seria 5 vezes 1,5. Então, o valor daria 7,5. Né? O que acontece? A minha força cortante estará variando conforme varia esse comprimento aqui. Então, é uma função linear, certo? Conforme vai aumentando, ó, saindo daqui, conforme eu vou aumentando essa minha distância aqui, né? Maior vai ser esse cortante, porque o cortante varia em função desse comprimento. Automaticamente, eu sei que isso aqui, então, é uma reta, certo? Que liga do 0 até o valor de 15, ok? Isso aqui é negativo, certo? Ou seja, o meu cortante está em função desse comprimento aqui, beleza? Ok? Até aí, tudo certo? Se eu fizer uma seçãozinha aqui agora, ó,
e analisar todas as forças que estão perpendiculares, ó, perpendiculares ao eixo da barra, olhando para a esquerda, quem que eu vou ter? Apenas o 7,5 aqui, ó. 7,5 tá de baixo para cima, de baixo para cima, olhando para a esquerda, positivo. Então, qual o valor do meu cortante aqui? 7,5. Metade desses 15 aqui. Então, 7,5 aqui. Beleza? Até aí, tudo certo? Beleza. Agora, nós vamos fazer uma seçãozinha aqui, ó. Certo? Um pouco antes de chegar ali no ponto de intersecção. O que nós teríamos, então? O 7,5. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. Então, 7,5 positivo, certo? E agora, a resultante aqui dessa carga distribuída, né? Como eu estou aqui nesse ponto, então esse valor total. Qual é esse valor total? 6 vezes 3. Então, aqui eu tenho 18. Deixa eu apagar aquilo. Isso aqui não vai influenciar em nada isso aqui. Então, aqui eu tenho esses 18. Certo? Então, eu vou ter 7,5 de baixo para cima positivo e 18 de cima para baixo, então entra como negativo aqui, certo? Então, qual o valor do meu cortante? 18 negativo com 7,5 positivo, eu tenho menos 10,5 como cortante. Então, aqui, nesse ponto, eu vou colocar menos 10,5 como cortante. De novo, esse meu cortante aqui, eu tenho uma carga distribuída, então o cortante, ele é em função desse comprimento, certo? Então, é uma função linear. Uno esse ponto 7,5 positivo com 10,5 negativo, certo? Então, eu vou ter essa configuração. Aqui, positivo, aqui, negativo. Qual que é esse valor? 10,5. Ok? Beleza? Aí, gente, o que acontece? Ó, eu tenho um ponto aqui onde o meu cortante é zero, certo? Por que esse ponto aqui, onde o cortante é zero, é importante? Alguém sabe me dizer? Aí eu vou analisar um pouquinho lá do momento fletor, tá? Claro que não é o nosso item aqui da aula, mas, né, de qualquer maneira, é importante na análise dos esforços solicitantes. Nós sabemos que para uma carga distribuída, o cortante é linear. Como o momento fletor vai depender, além da quantidade, né, esse comprimento onde essa carga distribuída está sendo aplicada, ela também vai depender dessa distância aqui, que é dessa carga distribuída, né, a resultante dessa carga distribuída, em relação ao ponto de análise. Ou seja, eu tenho para o momento fletor uma função de segundo grau, certo? Ou seja, uma parábola. Então, lá do cálculo, como que eu faço para encontrar o ponto máximo da minha parábola? Onde é esse ponto máximo? É onde a derivada desse meu momento fletor for igual a zero. Derivada de momento fletor, eu tenho exatamente um cortante, certo? Então, neste ponto aqui, quando a gente for analisar o momento fletor, como o cortante é a derivada do momento fletor e, para uma função de segundo grau, o momento máximo, né, o ponto máximo, vai ser onde a derivada for igual a zero. Então, nesse ponto aqui, como a derivada do momento fletor é o cortante, esse ponto aqui eu terei o momento fletor máximo, ok? Como que eu poderia achar esse valor, esse x aqui, né? Determinando
qual é essa função aqui do cortante, tá? Eu poderia, então, encontrar para uma seçãozinha S qualquer aqui. Então, vamos colocar aqui, ó. Como que eu faria isso? Tá? Então, faria uma seção S qualquer aqui. Então, S em função de X, certo? Aqui eu tenho esse 7,5, né? Aqui eu tenho 6 kN por metro. E aqui eu teria, então, o X, certo? Então, para encontrar o cortante aqui, então, o cortante em função de X é quem? O 7,5, que não vai mudar, então 7,5 positivo, menos esse 6 distribuído ao longo desse valor X, certo? Quem que é, então? É o 6 vezes, né, esse comprimento, que no caso aqui é X. Então, o cortante é igual a 7,5 menos 6x. Como para encontrar esse ponto o cortante é zero, eu igualo isso aqui igual a zero e encontro que 6x é igual a 7,5. Então, o x vai ser 7,5 dividido por 6, que dá 1,25, se eu não estiver equivocado. Tá? Então, a 1,25 desse ponto eu tenho o cortante zero, certo? Beleza? Então, o que está faltando aqui para nós agora é o cortante dessa barra aqui, beleza? Então, se eu fizer uma seçãozinha aqui, olhando para a esquerda, o que eu tenho de forças na perpendicular ao eixo? Somente o 3. De baixo para cima, positivo. Então, qual é o valor aqui do cortante? 3. 3 positivo, beleza? Aqui, se eu fizer uma seçãozinha aqui, qual que vai ser o meu cortante? Vai ser, olhando para cá, tá? Para a esquerda. Então, eu tenho 3. E aqui eu tenho essa resultante, né? Que vai ser 4 vezes 3, 12. Então, eu vou ter 3 e vou ter também esses 12. Certo? Então, 3 com 12 eu tenho 15. Então, esse meu cortante aqui, neste ponto, vai ser 15. Como é uma carga distribuída, né, uniformemente distribuída, então eu tenho eu tenho uma reta que liga esses dois pontos. Lembrando, esse valor de 10,5 é aqui, tá? E esse valor aqui é 15. Isso aqui, positivo, ok? Então, eu tenho essa configuração para o diagrama de forças cortantes, ok? Beleza? Se eu for analisar, não vai dar tempo aqui, né, na aula de hoje, que nós já estamos encerrando a aula. Se eu for analisar o normal, então, ó, por exemplo, para essa barra aqui, entraria apenas o 7,5 que está no eixo, na direção do eixo. Para essa barra, não entraria o 7,5 e entraria esse 15 que está aqui, certo? Porque esse 15 aqui estaria na direção desse eixo. Para análise dessa outra barra, fazendo as seções aqui, né? Eu olho para a esquerda, nesse ponto. Quem que eu tenho? Apenas esses 10,5 que está na direção do eixo. Beleza? E só isso, né? Não teria mais nenhuma carga aqui que estaria no eixo da minha barra nesse ponto, ou seja, no pilar ali, certo? Beleza, pessoal? Então, a grande diferença entre viga e pilar é justamente nós analisarmos a direção, né? Em qual direção estão as forças, né? Então,
cortante, por exemplo, no pilar, vira normal na viga. E o que é normal na viga, vira cortante no pilar. Então, nós temos que analisar barra por barra, analisando sempre as direções dessas forças das quais nós estamos somando. Ok, pessoal? Então, com isso, nós encerramos a aula de hoje. Agradeço a todos a atenção. Desejo a todos e a todas um excelente final de semana. Nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço.